Bom, gente, como eu disse, boa noite. É uma alegria muito grande estar com os irmãos, poder participar dessa Semana da Juventude num tema tão interessante, né? Um tema que mexe com a gente. E eu gostei da maneira, porque alguns dos temas, se não todas, alguns dos temas que serão tratados e foram tratados desde ontem, tem a ver com músicas populares que estão aí no dia a dia, né? Forever Alone. E, em especial, hoje, nós vamos conversar acerca de um tema em especial. Vamos lá. Ok, agora acho que vai. Né? Que é esse aqui. Nós estamos aqui no dia 15. Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Vocês conhecem essa frase? Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. É interessante porque a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só, para sempre sozinho. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Alguns leem aqui errado, idosa, mas não é não, é idônea, gente. Porque, na verdade, esse é um assunto que a gente quase não conversa oficialmente nas igrejas. A gente conversa sobre esse assunto nos corredores, bate-papo. Quase todo e qualquer post no Facebook tem a ver com esse assunto. Tem a ver com o fato de que, às vezes, nós nos sentimos e achamos que vamos ficar para sempre sós. E, acerca disso, os tribalistas têm uma música. Vamos ver se o som está funcionando, tá? Conhecem essa música? Os tribalistas é um grupo formado por 3 cantores famosos, né? 3 músicos famosos. Essa menina aqui é? Marina, é isso?
se vocês conhecem, se vocês prestaram atenção no que a música diz. Todo mundo já tinha ouvido essa música, não tinha? Todo mundo já conhece. Qual é o assunto? Um ano antes, acho que eles estavam tentando fazer a música, né? Ok. O que é que esta música fala? Qual é o assunto? Qual é o tema? Quais são os assuntos dos quais essa música nos fala? Vamos um de cada vez, gente, senão ninguém entende. Vamos lá, um de cada vez. Fala sobre o quê? Já sei namorar. Já estou maduro para namorar. Já sei namorar. Qual é a prova que ele dá que ele já sabe namorar? Já sabe chutar bola? Já sei beijar de língua. É exatamente isso. Já sei namorar. Como é que eu já sei namorar? Porque eu já sei beijar de língua. Agora só me resta sonhar. Que mais? Como é que é o namoro? Não, tá indo bem, gente, tá certo. E o que tem a ver o chutar bola? Já sei que tu chuta a bola. Agora já sei como é que é o jogo. Legal. A bola tá ali. É só chutar pro gol. É só correr pro braço. Estão vendo que as metáforas estão se misturando, né? Vocês estão percebendo? O que mais que ele fala? Ele fala que tipo de compromisso existe aí? Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Isso é namorar? O que é isso? Pode falar. Olha, não estão aqui para conversar sobre isso? Eu não sou de ninguém. Eu não sou de ninguém. Não é isso que ele fala? Não tem uma hora que ele fala assim? Não sou de ninguém. Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Do que ele está falando? De ficar, né? Será que isso é coisa nova, gente? Vamos conversar um pouco hoje a respeito daquilo que Provérbios diz, que são as coisas mais intrigantes para o autor de Provérbios. Ele diz que há 4 coisas misteriosas que ele não consegue entender. Está lá em Provérbios 30, 18 a 19, eu peguei na linguagem de hoje, e ele diz que uma delas é a águia voando no céu. Como é que a águia voa no céu? É uma coisa intrigante, eu não consigo entender. A segunda delas é a cobra se arrastando nas pedras. Como é que ela consegue se mover nas pedras se ela não tem pernas? Ela é lisa por baixo, as pedras também são lisas. Ele não deixa rastro, não deixa... Como é que a cobra consegue se movimentar nas pedras? É a mesma coisa a águia, ela não deixa, não tem caminho no céu. Qual é a rota? O que ela está seguindo? A terceira coisa é o navio que encontra o seu caminho no ar. Como é que o navio encontra o seu caminho no ar? E a quarta coisa, que mais ele fica intrigado, e que ele diz, essa eu não consigo entender de jeito nenhum, é o amor entre um homem e uma mulher. Qual é a fórmula? Alguém aqui já encontrou o amor da sua vida? Algumas pessoas já encontraram, né? Vocês encontraram? Ok. Eu já encontrei, você já encontrou anos. Já. Qual é a fórmula? Orar. Foi assim que vocês encontraram? Orando? Foi. Quem mais encontrou? Também foi orando? Respeitando. Mas não é só orar. Tem gente aí, quem está orando e já ainda não achou? Vocês estão escondendo o jogo. Tem mais coisa nessa forma. Sabe que, gente, na verdade, existem algumas coisas que não podem faltar. A oração é uma delas. Mas essa não é a fórmula. Não existe uma fórmula certa de encontrar a pessoa certa. Cada um vai encontrar de um jeito diferente. Algumas coisas a gente pode aprender e algumas coisas têm que estar presentes. Por exemplo, concordo com o reverendo Anderson, com os irmãos aqui, que a oração é essencial porque você está dizendo que você está dependendo de Deus. Mas não é só isso, gente.
a sorte de encontrar outro, né? E essa sorte, na verdade, é dirigida por alguém. E a gente precisa prestar atenção em alguns sinais. E a gente precisa prestar atenção. Por isso que o nosso querido irmão lá de Provérbios está dizendo que o amor entre um homem e uma mulher, na outra versão diz o caminho entre um homem e uma mulher, é uma coisa incompreensível. Incompreensível. E isso começa já muito cedo. E é interessante que cada vez está começando mais cedo. Ok? Deixa eu fazer um teste aqui. Quem aqui tem menos de 15 anos? Menos de 15. São poucos aqui, né? Só alguns aqui. Né? De 15 a 18. Tem uma turma maior. Ok. Mais de 18. Menos de 100. Tá ótimo. Não precisa especificar mais. Tá bom, já deu para entender. A grande questão, vamos lá. Qual é a idade correta de começar a namorar? 17 para 18. Você, por acaso? Você começou exatamente nessa idade. Está tentando ainda. Né? Ainda não conseguiu. É a idade dele. Ok. Eu quando tinha 15, eu dizia que era 15 anos. Aí eu não consegui. Aí eu não, 16. Aí não consegui, 17. Vamos lá. Quem acha que deve ser menos de 17 anos? Ele veio, gente, eu gostei, cara. O cara com sua coragem, ele fez assim. Né? Ele fez assim, ó. Ele foi levantando. Eu vou, né? Eu vou contar para vocês quando eu comecei a namorar. Com que idade vocês acham que eu comecei a namorar? 30. Quase. Divide por 2. Tira 3. 12. Comecei com 12 anos. Eu não vou fazer essa pergunta aqui, porque pode ser que tenha gente que tenha começado por aí também. Aqui. Porque, meus irmãos, cada dia está começando mais cedo, não está? E eu comecei com 12 anos em 1979. 1979. Deixa eu ver. Não, peraí. 72. 75. 1975. Exatamente. 62. Estou com 50 agora. Então, eu comecei com 12 anos. Por que eu comecei a namorar com 12 anos? Vou fazer uma pergunta mais genérica aqui. Vamos ver se bate com por que eu comecei. Quem aqui, o seu primeiro namorado, a sua primeira namorada, por que você começou a namorar? Por quê? Porque eu gostava dela? Vou ser sincero para vocês. A menina que eu comecei a namorar com 12 anos, eu não conhecia. Só conheci na hora que comecei a namorar. Foi uma aposta com os meus amigos. Duvido que você vá lá e peça aquela menina para namorar com você. Duvido. E se ela topar? Se ela topar, você pede um beijo. Tá bom. Fui lá, conversei com a menina. Ela, tá bom. Aí eu esqueci de pedir um beijo, voltei. Os caras, tô namorando ela. Os caras, e o beijo? Ih, cara, esqueci, peraí. Voltei lá. Só que eu vou contar um segredo para vocês. Eu não sabia que era beijo de língua. Mas ela sabia. Ela tinha 14. Ela já estava um pouco mais adiantada. Mas, sinceramente, eu com 12 anos, eu comecei a namorar por brincadeira. Eu não estava apaixonado. Depois eu fiquei apaixonado. Eu queria ver como é que era. E muitas vezes a gente começa a namorar muito cedo, e normalmente quando a gente começa a namorar muito cedo,
é muito mais porque existe todo um clima, existe toda aquela coisa, todo mundo... Não é assim? Não acontece isso? Pô, fulano, vamos ajeitar fulano com ciclano e não sei o que e tal. Bom, o grande problema, na minha opinião, não é que o namoro está começando muito cedo, não. É que ele está avançando muito rápido. E aí vamos conversar sobre algumas coisas que são importantes aqui. Na pré-adolescência, entre os 11 e os 12, 13 anos, e principalmente na adolescência, começam a acontecer algumas transformações muito grandes na vida da gente. Primeiro, a curiosidade sobre o nosso corpo e sobre o corpo do outro. A gente começa a ficar curioso. Talvez antes disso, a curiosidade seja diferente, é uma curiosidade assim muito mais intelectual. Mas quando chega nessa idade em que os hormônios começam a fazer diferença, esta curiosidade parece ser uma curiosidade não só de saber, mas também de pegar. Estou certo? Só os rapazes que concordam comigo, ou as meninas também? As meninas parecem que tem uma coisa assim, uma curiosidade mais romântica. Não é? Não é tanto assim. Os rapazes é uma coisa assim mais física. As meninas em geral é uma coisa assim mais romântica. Puxa, como é que será? Quando eu encontrar? Né? Eu lembro de uma vez que a gente tentou arranjar um namoro de um casal lá do grupinho nosso lá. A gente já, vai lá, menina, tal, não sei o que e tal. O cara falou, eu topo, vou. Aí a menina começou a fazer docinho. Não sei e tal. Mas ele é tão bacana, e eu gosto de você. Não sei. Uma hora assim, ela falou, tá bom, mas tem uma condição. Falou, olha, a gente vai ter que fazer assim. Ele veio daquela direção, e ele veio correndo, e eu venho daqui dessa direção, e eu também estou correndo, e a gente se encontra no meio do caminho e a gente se abraça. Um olhou para o outro assim. Eu acho que ela imaginando aqueles filmes, né? Correndo em câmera lenta, o cabelo, aquela música, né? Só que as condições não eram as melhores ali, porque era uma descida. A menina estava do lado de cima. E ela assim, ela era um pouquinho acima do peso. Não era gorda, era só um pouquinho acima do peso. Não, pouquinho. Suficiente para tropeçar e rolar a escada abaixo. Pois é. E o chão era todo de terra. E não tinha música. E também não dava para fazer slow motion, não dava para fazer cameraman. Então ela desceu correndo, foi perdendo o equilíbrio, e eles iam tentar segurar, os dois rolaram pela ladeira abaixo. Foram para casa todo ralado. Gente, acabou com todo o romantismo da cena. Nunca mais aquela menina quis namorar aquele cara. Qual foi o quê? A ideia foi dela, mas é que na cabeça dela ela tinha um sonho, ela tinha uma, né, vamos usar uma curiosidade sobre o próprio corpo, né? A questão da autoestima começa a fazer muita diferença na vida das pessoas. Outra coisa que começa a acontecer é que os hormônios começam a explodir dentro da gente, e aí, meu caro, minha cara, é um negócio, né? Tem que tomar banho frio todo dia. Porque não é? A gente fica. Coisa que a gente nunca pensou. Outra coisa, né? Mudanças do corpo, né? É a explosão da sexualidade. E nós vivemos numa sociedade onde isso é cada vez mais explorado. Cada vez mais incentivado. Não é assim? Existe toda uma pressão social para beijar, né? Pois hoje você pega um menino de 9 anos de idade, eles já estão conversando se fulano é bebê ou não. Não estão? Você já me viu isso? 8, 9 anos de idade? Ih, esse aí é bebê ainda. O que é bebê? Boca virgem. Tem os BBLs. Precisa explicar o que é? Precisa? Beijo, boca virgem de beijo de língua.
Isso com 9, 10 anos. Os meninos e as meninas estão discutindo isso. Então notem que a pressão está aumentando. Já tem uma pressão interna, já é uma panela de pressão, né? E ainda por cima ainda tem mais isso. Pois bem, o que a gente faz então na adolescência? Na adolescência nós somos sujeitos muito mais à paixão. A paixão é algo que nos ensina a lidar com as emoções fortes. É muito fácil ficar apaixonado e se iludir nessa fase. Também é a fase de se lidar com as decepções, com aquilo que a paixão causa. Porque, em geral, quando a gente se apaixona, a gente acaba se decepcionando. Porque, basicamente, irmãos, paixão é o seguinte: a gente inventa uma pessoa que não existe. Aquela pessoa é perfeita. É aquela pessoa que eu amo. Nossa, eu sou apaixonado por aquela pessoa. Mas ela não existe. Fui eu que inventei. Ela é gentil, ela é bacana, ela conversa legal, ela é inteligente, ela gosta das mesmas coisas que eu, ela gosta dos mesmos filmes que eu. Mas ela só existe dentro da minha cabeça. Por acaso ela é loira. Por acaso ela tem olhos verdes. E por acaso ela tem um sotaque paulista. De repente você encontra uma menina loira, de olhos verdes e com sotaque paulista. Aí você fala, é ela. Sobre todas aquelas outras características que você inventou, que estão na sua cabeça, você pensa que a pessoa tem. Porque algumas coisas encaixam. Gente, exatamente como eu sonhava. Ele é igualzinho como eu sonhei. Eu imaginei um cara assim. Não é assim? Só que a gente vai conhecendo a pessoa e vai descobrindo que não é a pessoa que você inventou. O que você fez? Você pegou aquela pessoa que você inventou e encaixou naquela pessoa que você conheceu. Isso é paixão. Você se apaixona por uma pessoa que não existe. À medida em que você vai descobrindo quem é a pessoa, você pode fazer duas coisas. A sua paixão pode ir diminuindo, ou ela pode começar a ficar doentia. Você acha que a pessoa vai mudar, você acha que a pessoa vai se transformar, você acha que você vai conseguir fazer a pessoa ficar diferente. Querem ver? Quem já tentou fazer isso? Só um teve coragem de dizer aqui? Mais gente deve ter tentado fazer isso, né? Mais gente. A gente tenta mudar a pessoa. A gente faz de tudo para a pessoa ser do jeito que a gente acha que ela deve ser. Mas ele tem dois erros. Primeiro, que as pessoas não são o que a gente acha que elas devem ser. Elas são o que elas são. E não vão mudar. Simplesmente porque eu acho que elas devem mudar. Outra coisa, lidar com o próprio desejo. Então, a adolescência é o tempo que Deus preparou, principalmente nessa nossa época, outras épocas, outras culturas talvez sejam diferentes, mas na época que nós vivemos, a gente tem que aprender a lidar com a paixão, porque senão a gente não pode cantar aquela música, já sei namorar. Não adianta, não sei. Só beijar na boca, ser de todo mundo e todo mundo ser meu, não é namorar. Quem fez aquela música não sabia namorar. Ele não sabia o que ele estava dizendo. Olha aqui, outra coisa. Temos que aprender a lidar com os nossos sentimentos, aprender a distinguir entre o amor ou a paixão. E eu vou dizer uma coisa para vocês a respeito do amor e da paixão. Eu não acredito em amor platônico. Sabe o que é amor platônico? É aquele amor onde um só gosta e o outro não. Eu acho que isso não é amor. Isso é admiração, isso é paixão, mas não é amor verdadeiro, amor como ele deve ser. Porque, na minha opinião, amor verdadeiro só é verdadeiro quando é recíproco. O amor não cresce se não houver reciprocidade. A gente não sai do nível da paixão, a gente não sai do nível da frustração, a gente não sai do nível do gostar dele, do admirar alguém, até às vezes de estar viciado em alguém,
Tem muita gente que pensa que está amando uma pessoa, mas não está amando nada, está viciada na pessoa. Não consegue ficar sem. É como se tivesse tomado uma droga e viciou. Amor, de verdade, só é amor quando existe uma resposta, porque amor é diálogo, é relacionamento. Por isso eu posso dizer, eu tenho 25 anos de casado, hoje eu amo a minha esposa muito mais do que eu amava quando eu a conheci. Embora talvez os sentimentos que eu tenha tido lá no passado, nas primeiras vezes em que eu encontrei com a Bia, no primeiro beijo, no dia do casamento, tinha uma emoção forte, uma coisa que eu incontrolável e tal. No entanto, estes sentimentos, hoje, perto do que eu sinto por ela, são pequenos. Não quer dizer que são mais intensos o que eu sinto hoje. Mas o que eu quero dizer é que o nosso diálogo hoje aumentou muito mais. Então, se não houver essa reciprocidade, a paixão não se transforma em amor. Ao aprender a lidar com os nossos sentimentos, nós também temos que aprender a distinguir entre amizade e atração. Eu acho que aquela música dos tribalistas seria perfeita. Eu sou de todo mundo é meu também e tal. Se tirasse duas coisas. Primeiro, já sem namorar. E segundo, o beijo na boca. Que aí viraria uma amizade. Na amizade é assim. Eu sou de todo mundo é meu também. Eu não tenho compromisso, não... Só que para que a amizade se mantenha desse jeito, é preciso que a gente elimine alguns elementos que estão entrando errado na amizade. Que é justamente o toque físico, o usar a pessoa para satisfazer os seus próprios desejos, o tal do ficar. No fundo é namoro sem compromisso, que acaba estragando a amizade. E a gente precisa saber distinguir, porque a amizade é a base de um bom relacionamento, de um relacionamento seguro e profundo. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que a adolescência é o tempo da formação. É o tempo onde a gente vai formar as coisas mais importantes da vida da gente. Por exemplo, formação física. Se você não cuidar da sua saúde na adolescência, é possível que você fique doente o resto da vida. É possível que você jogue fora a sua saúde. A adolescência também é o tempo da formação profissional. E se por causa do namoro você começar a jogar fora a tua experiência escolar, as tuas notas, a tua vivência na escola, as tuas ambições de ser isso, de ser aquilo, muito provavelmente você vai se arrepender muito depois. E principalmente é a fase da formação da maturidade, inclusive da maturidade nos relacionamentos. Vamos começar a conversar um pouquinho sobre qual é o plano de Deus para tudo isso. No princípio, Deus tinha um plano. E o plano dizia assim: por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Todo e qualquer relacionamento entre um homem e uma mulher visa cumprir isso aqui. Pode ser que se descubra que não é isso no meio do caminho. Mas quando um homem e uma mulher resolvem começar a avançar no relacionamento, não, são amigos ou se conhecem, eles querem dar os próximos passos para quê? Para chegar onde? Para chegar no casamento. Peraí, pastor, mas casamento, eu só tenho 15 anos, só tenho 14 anos. Não tem problema, nunca é cedo demais para se pensar em casamento. E não quer dizer que todo mundo que você vai namorar, vai ter que namorar, não, tem que dar certo para casar, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que todas as experiências que você tem durante a sua infância, durante a sua adolescência, com relação ao sexo oposto, com relação ao outro gênero, vai fazer diferença lá na frente no teu casamento. E aí eu dou algumas dicas muito sérias, muito importantes. Por exemplo,
Você quer namorar uma menina legal? Procure uma boa filha. Porque do jeito que aquela filha trata o pai dela, é o jeito que ela vai te tratar. Se ela mente para o pai, ela vai mentir para você. Se ela engana a mãe, ela vai te enganar. Você quer um bom rapaz para namorar? Procura um bom filho. Porque do jeito que ele trata a mãe dele, ele vai te tratar. Se ele responde à mãe, é capaz que em você ele bata. Sabiam disso? Podem prestar atenção. Bons filhos dão ótimos maridos e excelentes pais. Boas filhas dão ótimas esposas e excelentes mães. Agora, maus filhos normalmente dão péssimos namorados, péssimos maridos e pais horríveis. Então comece a prestar atenção já. Se você quer namorar direito, começa a prestar atenção do jeito que você trata o seu pai e sua mãe. Porque é assim que você vai tratar as pessoas que você ama. Durante a adolescência, as experiências que a gente tem de relacionamento, de namoro, de namorico e tal, tem tudo a ver. Olha, gente, vou dizer para vocês. Eu trabalho com casais há muitos anos. Com casais, com encontro de casais. E muitos casais que vêm se aconselhar comigo, que estão vivendo às vezes problemas, depois de 15 anos, 20 anos de casado, estão vivendo problemas complicados, não conseguem se relacionar. Às vezes é um problema de ordem íntima, de ordem de relacionamento conjugal mais íntimo, às vezes é um problema de relacionamento. Pode contar que o problema começou lá no namoro e eles não perceberam. Já deviam ter percebido lá. Muitos dizem assim, puxa vida, ele sempre foi assim, eu devia ter percebido. Ele nunca foi diferente. Eu achava que ele ia mudar, ou achava que ela ia mudar. Então, a Bíblia diz que os princípios fundamentais do relacionamento, do casamento, podem ser exemplificados por um triângulo, né? Deixa o homem, seu pai e sua mãe. Então existe um aspecto de um certo rompimento com a família original, une-se a sua mulher, então existe algo que liga os dois, e por fim serão os dois uma só carne. Existe um aspecto físico no relacionamento entre um homem e uma mulher. Todo relacionamento, mesmo namoro, ele vai ter os três aspectos. No namoro, há uma certa independência dos pais, e é preciso negociar com os pais como é que vai ser essa independência, a hora que vai chegar, até que horas pode ficar, não é assim? Você só começa a namorar alguém porque existe alguma coisa que liga você a essa pessoa, existe um sentimento, existe uma paixão, existe um gostar. E serão os dois uma só carne. Todo namoro envolve pegar na mão, abraçar, beijar. E daí todas as variações. A questão é, quando chegar aonde? Qual é a hora certa? A Bíblia diz que o ideal é que o deixar definitivo seja um momento em que a paixão ou o amor está estabelecido para que os dois se tornem uma só carne. Em outras palavras, o que a Bíblia ensina é que o momento ideal para que esses três lados do triângulo se fechem no casamento é o momento do casamento, realmente. Por quê? Porque no casamento os dois já provaram os seus sentimentos e já têm uma certeza razoável, pelo menos defensável, de que um ama o outro.
já estão dispostos a deixar a vida anterior e começar uma nova vida. E já estão no ponto, alguns até já acham que passaram do ponto, de consumar o relacionamento físico. Ah, mas por que não pode antes? Porque antes pode dar problema. Porque o relacionamento físico entre um homem e uma mulher, um ato sexual, não é simplesmente transar. O ato sexual entre um homem e uma mulher é um autoconhecimento que só é possível quando os dois podem se encontrar todos os dias, podem acordar e dormir juntos todos os dias, quando eles estão enfrentando as contas que tem que pagar no dia a dia, quando eles começam a entender que a vida é muito mais do que simplesmente, né, um encontro casual. Tinha uma música da década de 70 que dizia, né, estava mais angustiado que o goleiro na hora do gol. Alguém lembra dessa música? Não? Ninguém lembra, só eu. Quando você entrou em mim, como um sol no quintal, aí um analista amigo meu disse que desse jeito eu não vou ser feliz direito, porque o amor é uma coisa mais profunda que uma transa sensual. Deixando a profundidade de lado, eu quero é ficar colado à pele dela noite e dia. Lembra? Não lembra? Você nunca ouviu? Eu que ó. Já ouvi, mas eu não lembro. Não, vou gravar um disco. Pois é. Então, ele está dizendo que o amor é uma coisa mais profunda do que uma transa sensual. É mais do que isso. E só dentro do casamento existe um ambiente seguro para que os problemas sejam resolvidos. Pois bem, então, voltando aqui, quais são os princípios fundamentais? Deixa o homem e a mulher, o seu pai e a sua mãe. Isso significa que, como é que é? Princípio legal. Nossa, foi estranho isso. Se unirá à sua mulher é o princípio sentimental. E serão os dois uma só carne, é o princípio físico. Todo relacionamento tem isso. Não tem jeito. Os três estão presentes. E, à medida em que a gente vai se aprofundando nisso, eu pergunto para vocês, como é que se entra, então, no triângulo do casamento? Qual é a melhor maneira de entrar no casamento? Através do sentimento, através da legalidade ou através do sexo? Essa é uma pergunta capciosa, hein? Como é que se entra hoje num relacionamento duradouro? As pessoas casam de papel passado e depois vão gostar, vão ver se gostam ou não. As pessoas primeiro sabem se gostam de fato, de verdade, depois casam de papel passado. Ou as pessoas ainda não descobriram se sabem, se gostam de verdade, ainda não assinaram documento nenhum, mas já estão dormindo juntos há muito tempo. Alguém pode falar assim, pastor, mas dormir não tem problema. Desde que durma. Vocês dormiram junto? Dormiu? Que bom. O problema não é dormir, é ficar acordado. Me lembro de um casal que eu aconselhei há muitos anos atrás, eles eram recém-casados. A menina tinha 14 anos quando ela casou, porque ficou grávida. O rapaz tinha 17. Precisaram os dois de permissão legal para poder casar. E a gente conversando, né? Encontros de casais, a gente conversando sobre como é que tinha se conhecido e tal. E eles começaram a contar a história deles, né? Ah, nossa, meu pai era muito rígido, a menina dizia. Nossa, meu pai era muito difícil. Ele não deixava a gente sozinho 1 minuto. Eu falei, gente, deu tempo num minuto? Você ficar grávida assim? Ela deu risada. Não, pastor. Olha, você vê que o meu pai era fogo, que ele deixava o meu irmãozinho
com a gente o tempo todo. E nós éramos proibidos de namorar em pé. Eu falei, como assim? Proibido de namorar em pé? É, porque meu pai dizia que namorar em pé era muito perigoso, porque fica se encostando um no outro. Eu falei, tá, mas como é que tinha que namorar? Namorar sentado. Tá, sentado um do lado do outro. É. E como é que vocês conseguiram ficar grávidos? Zé, ele não falou nada de namorar deitado, né, pastor? Anos depois, eu encontrei com os dois de novo. Estavam separados. Qual a melhor maneira de se entrar? Bom, durante muito tempo, a maneira de se entrar no casamento foi através do ato legal. Muitos casais casaram sem sequer conhecer a outra pessoa. Quem é que resolvia quem casava com quem? Os pais. Não era assim? Até hoje, algumas culturas ainda fazem assim. E hoje? Qual é o método aceito, tradicional pela sociedade? Primeiro, os dois se conhecem. Nesse conhecimento já há um relacionamento mais íntimo e tal, né? Já há um relacionamento mais íntimo. E aí, se for, às vezes nunca assinam papel nenhum. Não é assim? Está dando certo? Vou dizer uma coisa para vocês. Se a gente for pensar em termos de dar certo, o método que mais deu certo até hoje é o método dos dois se conhecerem no dia do casamento. Porque essa história de você escolher a pessoa com quem você vai casar começou há 250 anos atrás. Antes disso, todos os casamentos eram arranjados. Sabe por quê? Porque nessa época não tinha outro jeito. Você tinha que aprender a amar a pessoa com quem você estava casado. Muita gente morreu infeliz, muitos casamentos acabaram em traição. Mas hoje, do jeito que está, e como é fácil se divorciar, as pessoas pararam de se esforçar para continuar casadas. Qual que é o probleminha? Separa. Bom, vamos para frente, porque eu quero falar para vocês sobre a grande angústia que é estar justamente nessa época. A Bíblia diz, foge outro sim das paixões da mocidade, né? Segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os outros, com os que de coração puro invocam o Senhor. Então, cuidado com as paixões. Primeira coisa que eu quero dizer. Segunda coisa, o que Deus quer de vocês é isso, que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. Que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus, com todo respeito. E não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos, que não conhecem a Deus. Nesse assunto, que ninguém prejudique o seu irmão, nem desrespeite os seus direitos. Hoje, nós estamos vivendo uma época onde as pessoas estão sendo desrespeitadas. Vou fazer só uma pesquisa básica aqui. Quem aqui já sofreu porque pensou que uma pessoa ficou com uma pessoa e pensou que aquela pessoa tinha um compromisso com você e no dia seguinte você descobriu que não tinha nada? Não precisa responder, não precisa levantar a mão. De novo. Quem aqui já sofreu por ficar com alguém e depois se deu mal achando que ficar era namorar, e o namorar não era ficar, e o ficar não era namorar, e a coisa não deu certo? Só é? Tem mais gente, né? É que ninguém levanta uma hora. Todo mundo levanta a mão assim. Só para eu ver, né? Mas é, gente. Todo mundo já passou por isso. Porque a gente se deixou levar pela paixão, porque a gente se deixou levar. Olha o que pode acontecer com a gente, olha. Né? A gente não sabe viver sozinho. E se a gente não sabe viver sozinho, a gente não entende que o casamento é um dueto, onde dois corações se afinam e cantam juntos uma mesma canção. Não é bacana isso? Só que para você fazer um dueto, você tem que primeiro saber cantar afinado sozinho. Que dois que não sabem cantar afinados sozinhos, quando fazem um dueto,
não ficam afinados juntos. Antes que o coração consiga cantar em harmonia com outra pessoa, é preciso que aprenda a cantar sozinho, afinado. Então, enquanto você não resolver alguns problemas no seu coração, não aprender a viver sozinho, você não serve para viver com outra pessoa. Porque se nem você suporta viver com você mesmo, quem é que vai te aguentar? Por isso, é preciso afinar-se consigo mesmo antes de tentar um dueto. E o grande problema é que nós temos pessoas que estão começando a namorar, porque, nota bem, eu não acho errado. Poxa, saiu, tem um namorado, namoradinho, namorada e tal, vamos sair junto e tal, mas coloque limites para que aquilo não se transforme antes numa paixão louca que você vai sofrer demais. Eu digo para vocês, eu comecei a namorar com 12 anos. Dos 12 aos 15, 16 anos, eu namorei muito. Mas assim, muito. Às vezes 2 ou 3 pessoas ao mesmo tempo. Aquela música servia exatamente para mim. Só que, gente, eu nunca sofri tanto na minha vida. Sofri o que eu não precisava sofrer. E fiz pessoas sofrerem. Aí eu conheci uma moça, com mais ou menos 15, 16 anos, começou assim, né? Não estava muito afim, vamos sair, saímos. Começamos na semana seguinte ela me ligou, falou, vamos sair de novo? Vamos, legal. Onde a gente vai? Não, você vai lá em casa conhecer minha mãe. Aí fui conhecer a mãe, a família. Aí o negócio começou a ficar sério. E aí foi um namoro assim. Aí o negócio começou. No início eu não gostava dela e tal, mas aprendi a gostar. Comecei a gente namorou quase 4 anos. Quase 4 anos. E aí sim, aí eu parei, né? De tudo. Não vou contar o resto da história, mas só para vocês terem uma ideia do que acontece. Qual é o grande problema? O problema é que quando você começa a namorar sem estar preparado para namorar, você está namorando como uma pessoa pela metade. Uma pessoa pela metade só consegue se relacionar pela metade. É como se eu fizesse assim, olha, 1 vezes 1 é 1. Quando eu pego uma pessoa inteira e me relaciono com outra pessoa que é inteira, que não precisa ser uma pessoa madura, mas pelo menos está com algumas coisas resolvidas. Agora, quando eu pego uma pessoa pela metade, o que vai acontecer é o seguinte, olha, meio vezes meio é 1/4. Junto com aquela pessoa, eu sou muito menos do que sozinho. Já aconteceu isso com você? Tive um namoro, você ser muito menos do que sozinho, é melhor você estar sozinho do que naquele namoro. Aquele namoro só está estragando a tua vida, está fazendo você ficar mais chato, está fazendo você brigar com todo mundo, está fazendo você se isolar das pessoas, está fazendo você... O que está acontecendo? O problema é que pessoas que não conseguem viver sem ninguém acabam sendo péssimas companhias. Pessoas desesperadas para namorar, já notaram? Pessoas que estão desesperadas para namorar não conseguem namorar? Relaxa. Quer saber? Aproveita a vida. Seja você mesmo. Daqui a pouco você vai ver que está um monte de gente prestando atenção em você. Gente que está, ai meu Deus, preciso namorar, está em cima de todo mundo, atira para todo lado, todo mundo foge. Não é? Vocês não conhecem? Garanto que vocês pensaram em alguém. Garanto que vocês pensaram em alguém. Dá uma metralhadora para o macaquinho. Vai atirar para tudo quanto é lado. Sabe qual é o resultado disso? Pessoas insatisfeitas consigo mesmos não são capazes de doar-se em amor, pois precisam desesperadamente ser amadas.
elas não conseguem amar. Elas são como um buraco negro que suga tudo ao redor. São vampiras emocionais. Mas a gente fica perto dessas pessoas, dá falta de ar. Não é assim? Olha o que acontece quando a gente começa a namorar muito cedo. How old are you? 4 years old? Yeah. And why are you crying? You like that? Yeah. And why are you crying? You don't want to go to Lena? Well, you're going to move to Japan. Mom would be sad. She wouldn't have her baby Steven anymore. And you're going to find lots of other boyfriends. Okay? Gente, é engraçado. Porque na verdade ela está, né? É um sentimento, ela não sabe direito o que ela está sentindo. Mas quantas vezes a gente já passou por isso sem precisar? Como a gente sofre por besteira. Ela talvez, esse filme é antigo, ela daqui a uns anos ela vai olhar para esse filme e vai rir, ela fala, poxa, eu era boba quando era criança. Mas você imagina a dor que essa menina está sentindo? Você percebe que aquele choro não é um choro de mãe. Ela deve estar sentindo assim, um aperto no peito tremendo. Eu peguei um caso extremo assim, é claro que essa criança, ela precisa ser cuidada, precisa ser tratada direitinho e tal. Ela vai superar isso. Mas pensa você passar por isso 5, 6, 7, 8 vezes. Então, vamos aprender alguns princípios aqui para a gente poder encerrar. Princípios para se viver bem consigo mesmo. Primeiro, eu preciso gostar de mim mesmo. Eu preciso tratar da minha autoestima. Eu preciso aprender a me relacionar, e a minha família é o primeiro laboratório relacional da minha família, na minha vida. Se você não consegue se relacionar bem com seus pais, com seus irmãos, você não está preparado para namorar. Se você não sabe obedecer seus pais, você não está preparado para namorar. Você tem que começar a trabalhar isso. Outra coisa, não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira. Não fica cutucando a onça com vara curta. Não fica querendo, deixa a hora acontecer, deixa o momento. Não adiante as coisas. Outra coisa, Deus me ama mesmo que eu esteja só. Eu não preciso de outras pessoas para ser feliz. Para aqueles que estão namorando, presta atenção. Alguns sinais de que o namoro não está dando certo. Por exemplo, o namoro leva à intimidade, mas não necessariamente ao compromisso. Quando o namoro te leva à intimidade, mas não leva ao compromisso, alguma coisa não está boa nesse namoro. Outra coisa, pula-se o estágio da amizade no relacionamento. O namoro não inclui amizade. Tem muitos namorados que, se não fosse a paixão, um não suportaria o outro. Se não serve para ser seu amigo, não serve para ser seu namorado. Se não serve para ser sua amiga, não serve para ser sua namorada. Porque o namoro e o casamento não sobrevivem sem amizade. Para mim, o ideal é que você passe por alguns estágios antes. O primeiro deles é a amizade. Antes de namorar, tenta ser amigo. Pode ser que você evite uma boa dor de cabeça. Outra coisa, confunde-se atração física com amor.
Nesses casos, a paixão toma conta. E o namoro fica pentecostal. Sabe o que é namoro pentecostal? Alguns sabem. Começa com confusão de línguas. Imposição de mãos. Fogo desce. Fogo sobe. Tem que ser presbiteriano no namoro, gente. Só hino do inário. Outra coisa. O namoro isola o casal. Isso é uma das provas mais fortes de que esse namoro está indo mal. Afasta os dois de todos os outros relacionamentos. O casal fica tão sozinho que quando eles terminam, eles descobrem que não tem mais amigos. Já notaram isso? Já viram isso acontecer? Outra característica. Vivem num ambiente artificial. Não tem jeito. Todo namoro é um ambiente artificial. Você não encontra o seu namorado ou a sua namorada do jeito que você acorda. Você pelo menos escova os dentes, toma banho, põe uma roupa bacana, faz de tudo para o namorado ou para a namorada não perceber os seus defeitos. Não é assim? É ou não é? Isso é um ambiente artificial, gente. É natural que seja assim, mas o problema é que às vezes o casal namora 2 anos e um não sabe dos defeitos do outro. Por quê? Porque eles não são verdadeiros, eles fingem ser pessoas diferentes que não são. Pessoas diferentes daquelas que elas realmente são. Aí casa. 3 meses depois fala, cadê a mulher com quem eu casei? Sumiu. Cadê aquele cara bacana que eu casei? Nunca foi. Não era ele. Ele fingia ser. Então, isso demonstra que esse relacionamento não vai dar certo. É melhor terminar. Namoros saudáveis. Olha só. A briga. É uma oportunidade, são uma oportunidade, né? De conhecer-se a si mesmo, de conhecer outra pessoa, de conhecer e compreender os relacionamentos. Tudo isso num ambiente seguro, onde a amizade está presente, onde a aproximação acontece. Como é que a gente chama aproximação? Na minha época chamava paquera. Mais antigamente chamava flerte. Hoje, teve uma época que chamava azaração. Dá em cima. Chega junto. Os nomes mudam, mas no fundo, não deixa de ser uma aproximação. E aí vem o namoro, e aí então vem um relacionamento mais sério. O que é característico de um não deve misturar com o que é característico do outro. Se na amizade você começa a beijar, abraçar, a coisa está complicada. Se no namoro você começa a comprar móveis juntos e tal, não dá certo, gente. O namoro é feito para acabar. Ou acaba porque não deu certo, ou acaba em casamento. Então, namoro não é época de comprar nada junto. Depois vem a briga judicial. Sabiam disso? Vira briga judicial. Eu vi casais que compraram carro junto, compraram isso aqui, e depois terminaram. E aí? Com quem fica o carro? Eu já vi casal brigar na justiça por causa de uma máquina fotográfica de R$200 que eles compraram juntos. Namoros, brigas, divergências também fazem parte do relacionamento. Olha só, todo namoro precisa ter problemas,
aprender a descobrir quais são, equacioná-los e resolvê-los, porque só assim o namoro vai ser algo sadio, vai ajudar a desenvolver a capacidade de se relacionar, aprender-se a ceder, aprender a dizer não, aprender a negociar, aprender a ganhar e a perder, quer dizer, um tem razão, o outro não, às vezes entender que o outro tem razão e aprender que as pessoas são diferentes. Sem essas coisas, nenhum relacionamento vai para frente. O namoro pode curar e reparar, porque todos nós temos feridas, todos nós nos ferimos quando nos relacionamos, todos nós fomos traídos e temos cicatrizes na alma. Mas às vezes o namoro pode machucar ainda mais. Por isso é que a gente precisa levar esse assunto seriamente. E não acreditar que a história acaba aqui, né? E viveram felizes para sempre. Olha aí. O príncipe encantado lá, sentado, assistindo televisão, ficando barrigudo. A Branca de Neve já com quantos filhos? 4 filhos. Cachorro. Né? A história não termina quando eles casam. É uma ilusão. E aí, o namoro pode ajudar a transformar as fantasias em sonhos, né? A gente tem que aprender a transformar a fantasia num projeto, para que haja uma realização. She was scary, she had a ponytail, she pretty. Do you want to come on a date to a romantic dinner? No, I keep it a secret. I don't want the whole world to know. Why not? Because everybody will laugh at me. Why do you think they must be? Huh? Why do you think they must be? She doesn't like me. She doesn't like you? My name is Independent. Who's your best friend? And Mommy? Do you like it? Do you have a boyfriend? Who's your boyfriend? O amor pode ser lindo, gente. Mas toma cuidado, não brinca com isso, não. Leve isso a sério. Isso pode ser muito lindo, mas pode destruir sua vida. Isso.